Vamos lá? Aula 2, tudo bem com vocês? Domingo à noite. Vou gravar uma aulinha aqui. Então vamos lá. Paramos aqui no envelope. E ele funciona desta forma. Ok? Vamos deixar o envelope. Ó, normal, ele está buscando o retorno na média. Lembra? Nós deixamos a média aqui 25 com uma distância de 8. Ok? E como nós vemos o passado? Vemos aqui e colocamos aqui, vamos colocar abril inteiro. Vamos, todo abril. Tá? E nós deixamos rodar abril. Ó, ele está fazendo traders aqui, ó. Nós queremos que ele volte para a média. Ele vai fazendo, vai trabalhando. Quer ver uma operação devagarzinho? Então vamos ver aqui. Isso é importante. Mais devagar. Mais devagar. Quero pegar o início de uma operação aqui para mostrar para vocês o HLC. Aqui. Tá? Vamos lá para a diferença de close by para o HLC. Então nós temos aqui, ó, lembra que nós colocamos o horário lá 9,5? Então ele deu 9,5 nesse candle, deu a condição de entrada e ele entrou no início do próximo candle. Ele não entrou no meio do candle, ele entrou na abertura do próximo candle. E aí ele veio, ó, pegou mais ou menos aqui 4 pontos. Então no final do candle aqui, ele deu nosso gain. Aqui pegou aqui, ó, aqui deu a condição e ele entra no próximo candle. Deu gain. Agora ele está comprando, ó, vamos abaixar aqui. Ele está comprando, ele quer o retorno para a média. Indica que pode ser que esteja um stop. Ok? Estopou. Entende? Essa é a funcionalidade que nós podemos ver aqui do backtest. Ok? Nós estamos vendo no visual. O visual, apesar de o nosso programa possibilitar ele ser muito rápido, tá? Muito rápido o nosso visual, mas nós estamos vendo só o mês de abril. O correto é nós vermos, vamos pegar aqui desde janeiro, tiramos o modo visual e vamos ver só gráfico. E onde nós olhamos? Aqui, ó, tá vendo que tem gráfico? Visualizamos o gráfico, ó, desde janeiro. Então ele está dizendo aqui que desde janeiro ele ganhou bruto 24 mil, perdeu 20 mil, e lucro líquido, que não é o líquido, né? Nós temos que pagar B3, imposto de renda, blá blá blá, 3.950. Esse setup é válido? Claro que não, pessoal. Não é válido não, porque ó, vamos ler o setup aqui, tá? Nós jogamos somente número. Ele fez aqui o total de 1.824 operações. Se nós tivermos que pagar a corretagem disso, somando a corretagem, a emolumentos e tudo mais, chega a dar 1,70 um contrato de dólar. Então aqui deu, vamos arredondar aqui, 4 mil reais de taxa. Fechou no 0 a 0. Esse bot é horrível, tá bom? Ele deu uma taxa de acerto aqui das posições vendidas de 17% e as compradas de 51%, quer dizer, 57% e 51%, horrível. Por isso que ficou basicamente aqui no meio a meio, tá? Mas então, nós estamos no envelope e nós queremos saber esse ano qual que seria a melhor média e o melhor valor de desvio. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui qual que seria o melhor valor de desvio. Nós vemos aqui, colocamos aqui, ó, algoritmo baseado em genética rápida, escolhemos aqui critério máximo do usuário, viemos para cá, tá vendo aqui que tem 8 aqui, ó, valor de desvio? Sinalamos aqui, vamos colocar aqui, ó, já sabemos que o 8 não foi legal, então vamos partir do 8, do 1 até o 20, tudo bem? Então eu quero saber que distância seria melhor para mim, uma média de 25, do 8 ao 20. Pessoal, eu não tô filtrando horário, eu não tô fazendo nada, eu só tô vendo a média. Isso aqui é só a metodologia de como nós fazemos backtest, tá? Deixamos lá tudo igualzinho aqui, ó. Take profit de 5 pontos, stop loss de 5. Deixamos aqui o HLC ligado, tá bom? Compra e venda, mercado, igualzinho a nossa primeira aula. E vamos aqui direto para o envelope, que é o único indicador que nós estamos vendo. E agora sim, nós vamos ver aqui, ó. Vamos selecionar aqui 2026 até a data de hoje. E nós viemos aqui, ó, selecionamos, colocamos 8 até o 20 e vamos iniciar. O que ele vai dar aqui de resultado? Ele diz que vai ter 10.494. Está errado. Ó, ele está selecionando aqui o cruzamento de média. Nós temos que tirar tudo, porque nós só queremos essa aqui.
Então aqui para baixo, no caso, vocês não vai ter isso, tá? Porque vocês vão estar com o programa limpo já. Então vocês não têm todas essas informações aqui. Vamos ver lá? Ó, já terminou. Porque do 8 ao 20 só dá 13 vezes. E ele falou que a melhor é 9. Vamos ver a 9. Então clicamos duas vezes em cima. Ele pegou esse aqui, o setup de 9, e já preencheu automaticamente aqui. Colocou 9 lá. E aqui ele dá o nosso gráfico. Ó. E o nosso gráfico fala que nós ganhamos R$ 3.600, mas diminuiu as operações. Antes estava dando 1.700, 1.800 operações, alguma coisa assim, já deu 1.332. Então aqui já deu um pouquinho de lucro. Mas ainda esse bot não é legal não. Tá bom? Então nós temos aqui, ó, média 25 DX9. Poxa, mas eu travei a média 25. E se eu pegar a média 25 e tentar descobrir qual que é a melhor média, junto com a melhor desvio? Então eu venho aqui, novamente, seleciono aqui, ó, algoritmo baseado em genética rápida. Aqui já está, só o ano de 2026. Venho aqui agora, ó, lembra que o 9 já está? Coloco 25, vamos partir de uma média 5 até uma média 25. Então ele só vai ver a média com o desvio que nós programamos. E ele vai ficar fazendo aqui, ó, são 1.280 testes, tá? Porque ele vai média 25 com DX2, média 25 com DX3, média 25 com DX4, e ele vai fazendo os cálculos para nós. Ó, continua os 3.850. Você viu que nós não evoluímos aqui dos 3.850? Nós continuamos com a mesma coisa. Não importa o quanto nós mudamos de média, ó, deu uma média de 24. Mesma coisa. Continuou ruim. Ok? Porque nós estamos vendo que a variação aqui só está de média. Ó, só está aqui a média e o DX. Tudo bem? E o que ele falou para nós? 3.850. Mas nós já vimos que com taxas e tudo mais não ficou legal. Tá? Ainda nós continuamos ganhando 18, perdemos 14, tem o risco operacional, tem as taxas, ficou horrível esse nosso teste. Então o que nós podemos começarmos a fazer? Olha, então vamos lá. Take profit de 5, stop loss de 5. Poxa, e se eu mexer no stop loss e no gain aqui? Vamos fazer isso? Vamos fazer. Então você vem aqui, algoritmo de genética rápida, tá? Aqui um detalhe, quando você vai fazer backtest, a velocidade do backtest é determinada pelo seu equipamento, tá? O seu PC. Então se você tem um PC de 8 GB, 16 GB, não vai ficar legal, tá? Você tem que ter um bom processador com memória, pelo menos uns 32 de memória. Senão ele vai ficar pensando demais. Então vamos colocar aqui, ó, do 5 ao 10. Pontos, nós queremos de take profit. E nós queremos do 5 ao 10 também de loss. Então agora nós começamos a variar, tá? Nós colocamos 5 até 10, então agora nós já queremos descobrir quantos pontos fica melhor e vamos variar novamente a média com o deslocamento aqui com o desvio. Nós vamos mandar iniciar. Só que agora começa a deu 1.280 ainda, tá? Ele vai fazer 1.200 tentativas. Opa, nós tivemos aqui, ó, 5.005. Ah, quando você for fazer aqui também, você vai lá no final do programa e coloca aqui essa opção, ó, lá no final, último, backtest. Você coloca lucro versus DD. Ele vai colocar aqui, ó, o que teve o lucro versus stop loss. Qual foi o melhor bot? Então foi 5.100, foi 1.100 com 23 operações. Ó, esse foi o melhor resultado que tivemos. Então esse resultado, ele fez 1.700 total, perdeu 600, ganhou 1.100. Rebaixamento máximo do saldo, R$100. Fez total de 46 operações. É 23 operações e mais 23 contratos para poder sair das operações. São 46 operações. Ah, ficou melhor, não ficou? Ficou melhor. Mas esse bot é válido? Aí nós temos que ver a longo prazo. Vamos ver a longo prazo aqui, ó, 2024. Não coloca o modo visual, porque senão você vai demorar muito, muito tempo. E ele dá aqui no gráfico, ó, nós estudamos esse período aqui praticamente. Olha o que ele fez aqui. Desde 2024 ele fez R$ 1.600, com 612 operações. Você está vendo que ao longo prazo ele acaba não valendo a pena? Está vendo aqui, ó? Daqui até aqui nós tivemos um drawdown de R$2.000. Você pode imaginar um botzinho, um bot, que vai buscar 10 pontos aqui de take e 10 pontos de loss. Ele teve aqui rebaixamento de R$2.000. Ele perdeu 200 vezes. 200 vezes 10, 2.000. Perdeu 200 vezes seguido.
E 20 dá 200, né? Ele veio aqui, perdeu, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele vem perdendo aqui, ó. Não é exatamente consecutivo, mas quando ele saiu daqui e veio até aqui, deu 200 reais. 2 mil reais, ó. Não se recuperou ainda. Então, esse bot não é válido. Poxa, mas eu vou insistir nesse bot. Ah, e se eu mexer com o time frame? Ah, eu primeiro venho aqui, coloco uma genética rápida, vou lá. Poxa, vou mexer no time frame então. De 1 minuto a 15. Lembra que tinha antes 1.200 operações? Vamos ver quantas operações tem aqui. Quantas? 1936. Ok? Olha, até deu uma travadinha aqui. Só fez duas. Será que eu parei? Não, ele estava pensando aqui, ó. Tá vendo os agentes aqui, ó? Estão pensando. Tá meio travado mesmo. Não, mas ele tá indo, ó. 6. Ele já vai liberar. Ele já deve estar longe aqui, tá? Só. Qual que é o resultado? Continua sendo muito baixo ainda. Deve estar passando o antivírus aqui. Mas tudo bem, pessoal. A nossa ideia é mostrarmos que, quando nós começamos a pensar um setup, nós começamos a fazer variações. Então, nós fazemos variações time frame, nós fazemos variações do take profit stop loss, ok? Também podemos fazer variações do close buy ou HLC. O HLC ele só entra no final na abertura de cada candle, tá? É muito mais rápido daí o backtest. Close buy é muito, muito lento. Então, nós podemos fazer variação take profit stop loss, mas podemos fazer variação também só comprado e só vendido. Então, vamos tirar o time frame aqui, vamos deixar 1 minuto, e vamos ver que se inverter aqui fica melhor. Então, agora ele vai a favor da tendência. Ele está dizendo o seguinte, que quando nós tá vendo o gráfico? A favor da tendência. Então, ele está dizendo o seguinte, vamos ver o visual aqui, mas só que vamos colocar mais pertinho aqui, né? Abrir. Ele está dizendo o seguinte, vamos diminuir, senão nós não conseguimos acompanhar. Ele está dizendo o seguinte, quando encostar na nossa banda ali, próximo candle, se tiver condições ainda, ele entra na operação, só que ele entra a favor da tendência. Vamos ver? Nosso programa é muito rápido, tá? Aqui, ó. Tá vendo que deu 70? Entrou a favor da tendência. Ah, desabilitado. Então, ok. Se nós colocarmos lá, ele vai seguir a favor da tendência. Vocês viram aqui, ó, por mais que pegou uma tendência, quando nós entramos na operação, subiu 10 pontos e nós perdemos. Então aqui nós já variamos time frame, take profit stop loss, a favor da tendência ou recuo no preço, já mexemos aqui com o período, já mexemos com o valor do desvio, tá bom? E já começamos a brincar com o backtest. Então o backtest você vai deixar, sempre vai usar aqui, ó, algoritmo baseado em genética rápida. Veja se o seu MetaTrader lá costuma dar erro quando aqui não está em BRL, tá? Normalmente ele vem USD aqui, aí dá erro. E coloca critério máximo de usuário e vai lá no final do programa. Opa, desculpa, vai lá no final do programa e coloca aqui lucro versus DDD. Por quê? Porque daí ele já vai selecionar para você o bot que teve o menor drawdown versus o lucro, tá? Tudo bem, pessoal? Então, estamos aqui. Vamos ver se ele roda com aqui. Vamos colocar abril. Vamos colocar lá o nosso 1 minuto, entrada invertida ou não. Vamos ver se ele faz aqui uma brincadeira para nós. Ó, tá vendo lá que eu falei que a potência do computador? Quando nós colocamos 2 anos e 3 meses, ele quase travou devido à memória. Aqui ele está indo muito rápido, por quê? Porque nós estamos vendo aqui somente 25 dias a velocidade. Então ele está dizendo o seguinte, ó, em 25 dias, o melhor bot seria esse. 7 operações, 400 reais, e ainda ele teve um loss aqui e um loss aqui, que o loss é 50 reais. Tá? Mas claro, se eu pegar o bot aqui, ó, desde janeiro, e colocar rodar, o bot não é legal. Olha o gráfico dele, o bot não é legal. Tá bom? Então, a velocidade do seu computador também vai interferir bastante na brincadeira aqui. Tá bom, pessoal? Então, deixamos essa aula como aula 2.
e depois nós damos continuidade aí ao nosso projeto, tá bom? Um abraço a todos.